Na internet ainda tentando acordar também, glória a Deus. Enfim, Deus ontem nos ouviu, nos supriu, cuidou, guardou, protegeu. Por isso estamos aqui te agradecendo, Deus, por mais esse dia. Tudo que colocamos diante do Senhor ontem, o Senhor cuidou, o Senhor providenciou, o Senhor foi e voltou conosco nos nossos ir e vir durante todo o dia de ontem e nos deu a vitória. Esse acordar é prova desse cuidado, é prova dessa tua fidelidade, da tua presença, do teu ouvir e responder. Muito obrigada, Senhor. Estamos aqui nos renovando diante de Ti, porque sabemos que sem Ti nada somos ou podemos, Deus. Obrigada por esse momento aqui, Senhor, onde a gente se alimenta, se fortalece e busca melhor lhe conhecer, para que o nosso relacionamento, Senhor, seja de intimidade, aumentando a fé, a confiança. Oh Deus, que nós não saiamos daqui desse breve momento, Pai, dessa busca aqui da Tua Palavra, que não saiamos da mesma forma que estamos chegando. Só o Senhor sabe, cada um aqui, como foi o seu ontem, como foi a noite, como acordou. Oh Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Que não nos prostremos diante das dificuldades, diante das situações, tribulações, provações, Senhor. Sabemos que a gente até passa por uma, mas vem outra. Aqui os dias são assim, Senhor. Ai de nós se não entregarmos e confiarmos em Ti, Deus, esses nossos dias. Ajuda-nos aqui, Senhor, falando ao nosso coração. Dá-nos o entendimento necessário para a força, para ser alimentado e sustentado, Senhor, naquilo que mais estejamos necessitando, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a livrarmos, Pai, de todo peso de culpas, que não fiquemos aprisionados, Deus. Ajuda-nos, Senhor, nessa identificação de escolhas. Aqueles que estão aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz, dizendo que o Senhor orienta, Pai, mas às vezes tem tantas vozes nos nossos ouvidos, Pai. O mundo faz tanto barulho que é para a gente se confundir, Senhor. Mas aqui a gente vai pegando essa intimidade até identificar quando é o Senhor falando. Oh Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Fala aos nossos corações. Eu já te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade de acordarmos e estarmos aqui para que o Senhor nos alcance primeiro. Toma esse novo dia nas suas poderosas mãos e se conosco, Deus. Onde estivermos de estar, que o Senhor vá à frente. Prepare o espaço, Senhor, e nos prepare, Pai, para no findar desse dia, exaltar, glorificar Teu nome por mais essa vitória, para a glória Tua, Deus, em nome de Jesus, para que amanhã estejamos novamente aqui agradecendo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Colocamos os nossos nomes também, Senhor, diante de Ti, aquelas pessoas ao qual oramos, Pai, que a gente não desanime por não ver acontecer, porque pela fé, Pai, aguardamos e esperamos em Ti, Deus. Muito obrigada, Senhor. Amém e amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Bom dia, irmã Kátia, paz, glórias a Deus. Hoje me atrasei um pouco, mas corrigindo aí, não é atraso.
É o tempo que Deus teve para que o meu corpo se reparasse, né? Glórias ao nome do Senhor. E aqui a palavra do Senhor hoje fala justamente de algo que nós precisamos de muita ajuda dele. Eu diria que é impossível a nós, né? Devido aos dias que enfrentamos aqui. Fala sobre ansiedade. Quero lembrar a Kátia e a quem for ver, salva o vídeo, vê com mais tempo. Hoje, aliás, é o nosso vídeo número 92. Tem todos os outros 91 para a gente ficar estudando. Só buscar, é só você escrever em cima aí no pesquisa do Facebook. Vídeos Luzia Herzog, Herzog, esse nome complicado. Mas, Senhor, me ajuda a dedicar. E ainda mais a internet caindo toda hora. Não tô gaguejando não, tá? Tá falhando. Vamos lá. Hoje a palavra do Senhor fala sobre as preocupações, as ansiedades que atrapalham muito a nossa caminhada, né? E ele diz aqui de um homem, Hans Christian Andersen, autor de conhecidos contos de fadas, e ele sofria uma grande fobia de ser enterrado vivo. E em virtude disso, ele sempre andava com um bilhetinho dizendo que, como uma instrução para quem o encontrasse inconsciente, para não presumir que estivesse morto. E às vezes até deixava isso escrito na cabeceira da sua cama. Sempre dizia, né, se alguém um dia me encontrar desmaiada, e mesmo sem sinais, não estou morto. Como saber, né? Mas era o medo que ele tinha. E aqui a gente vê que ele acabou ficando tão obcecado por esse medo que morreu de câncer. Ou seja, a gente pode até pensar que tal medo é estranho, mas não temos nós temores que um dia também poderão parecer irracionais? É possível chegar o dia no qual olharemos para trás para nos maravilharmos das nossas ansiedades? Será que um dia nos admiraremos da pessoa insensata que preferiu se preocupar em vez de orar? Será que o tempo nos revelará como pessoas atormentadas porque não enfrentamos a vida com os recursos que simplesmente recebemos em abundância do Todo-Poderoso Senhor do Universo? São perguntas que ele está fazendo aqui, porque se a gente parar para pensar, temos que trabalhar muito sim a nossa ansiedade. A pessoa às vezes parece assim, né, que a gente tem como autocontrole, pessoas firmadas ali, mas só Deus conhece os interiores, né? Conhece a gente no nosso íntimo. E a gente tem que entender que quem nos controla é o Senhor através do Espírito Santo. Se a gente fizer uma autoanálise, a gente precisa trabalhar e muito essa nossa área. Porque aqui nós temos dias de muitas provações, muitos testes que a gente passa, né, no nosso dia devido às situações difíceis. Às vezes tem dia que a gente é tão tribulado em situações, em compromissos, em responsabilidades, tudo nos vem e a gente fala muito sobre isso aqui, né? Aliás, o Senhor traz muito desse tema a nós, de ansiedade, porque a ansiedade faz a gente perder o foco. A gente acaba, como a gente está vendo esse homem aqui, a gente acaba vivendo só para aquela situação. Medo eu lido muito com clientes, né? E o maior medo que eu vejo é uma ansiedade por ter seu nome sujo. O que quer dizer isso? Você se atrapalhar de alguma forma nas suas contas ou não. Às vezes você compra algo com valor assim elevado, de um preço elevado, e você parcela.
Tem gente, eu por exemplo, eu trabalho com automóveis. E eu tenho visto muito isso. Automóveis, para você adquirir, dificilmente chega um cliente lá, e acontece, porque às vezes recebeu algum montante, né, de uma causa na justiça ou de uma herança. Então acontece de chegar lá, comprar à vista. Mas a grande maioria parcela, e são parcelas longas, 60 vezes. Nesse percurso, a pessoa tem que ter consciência de que vão acontecer coisas. Então, se você não tiver organização, cautela para esses dias, tem pessoas que ligam assim, querendo reparcelar, tem outros que trocam o veículo por outro mais em conta para renegociar a dívida. E o que importa é buscar soluções, é não deixar aquilo assim. É como o meu patrão sempre diz, né? Foca nas soluções. Às vezes, quando chega um funcionário assim, eu só fico ouvindo, né? Porque a gente seleciona as coisas boas, e isso eu acho muito bom do que ele fala. Meu Deus, mas como é que vai resolver isso com o cliente? Meu Deus, mas como é que a gente vai sair dessa? Chega aquele mar nervoso assim com as situações que vêm. É muito problema, claro, numa empresa. E aí ele sempre fala isso. Esquece o problema. O problema já está aí. Foca nas soluções. Então ele está dizendo o quê? Vamos resolver assim, buscando onde pode ser tratado esse problema. E isso dá muito certo. Porque para de olhar para a situação que já está ali, já é real. E passa a ver o que pode ser feito para tratar aquilo. Se parar para pensar, falando sobre a Bíblia, isso é sabedoria. Por quê? É o que o Senhor está nos dizendo hoje aqui. Para focar nele, na palavra dele, né? E vamos ver aqui o que o pastor está dizendo. Lucas, em cima disso, a inspiração que o Espírito Santo trouxe ao pastor, compartilhou com a gente, e eu estou compartilhando esse meu devocional diário aqui com vocês. Aqui está dizendo, ele falou para ler Lucas, do capítulo 12, a partir do 22. É aquela parte dos ensinos de Jesus, né? Os evangelhos são maravilhosos por isso. O que eles receberam do mestre, eles passam. E eu estou aqui até com um que não foi discípulo diretamente de Jesus. Lucas, ele foi um que discípulo mais de Pedro, ali, cartas de Paulo, ele vem mais assim. Então ele foi ensinado, e é um exemplo maravilhoso, né? E aqui ele, como um médico, detalha muito bem. Mas a gente vai passear por Lucas e Mateus, já vou dizer o porquê. E ele diz aqui no capítulo 12, como o pastor disse, é maravilhoso, dá vontade de ler essas parábolas todas aqui de Jesus, mas a partir do 22, 12 e 22, a solicitude pela nossa vida, estar solícitos, prontos para os nossos dias. Aí Lucas diz assim, que Jesus falou aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos, nervosos pela sua vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Porque esse homem não leu isso, né? Esse homem que o pastor disse pelo medo de ser enterrado vivo. Pois, se ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e digo-vos
que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou de que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam para todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai, a vosso Pai agradou-lhe dar o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não corrói. Olha quanto ensino maravilhoso. Aonde estamos depositando, né, o nosso maior investimento no tempo que temos aqui? Em coisas que se acabam, porque tudo vai ficar aqui. Mas os tesouros no céu. O que Jesus está nos dizendo hoje? Para focar nas coisas do céu, nas coisas do alto, no reino dele. Porque ele termina dizendo assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nosso coração é esse órgão que controla o nosso emocional. É a nossa caixinha, a nossa bagagem. O que a gente está guardando aqui dentro? De repente, ele está dizendo aqui, ó, onde estiver o nosso tesouro, ou seja, o mais valioso que a gente possui, que a gente busca, ou que a gente atribui valor, ali estará o nosso coração. Ou seja, o que estamos enchendo aqui? Por isso que às vezes a gente está muito ansioso, a gente sofre isso, porque a gente não limpa, a gente não se esvazia, a gente não se despreocupa das coisas, né? Então a gente vai botando essa ansiedade. Era como esse homem, não tinha paz. Quantas pessoas a gente vê aí afligida? Porque o seu coração fica aflito. Coisas que tenta resolver, vai viver a vida de aflição, porque todos os dias nos vêm situações, todos os dias vão vir. Se resolveu tudo, encheu de paz, desculpe dizer, se cuide, porque outros dias virão também problemas, porque todos os dias a gente resolve e vem, conseguiu pagar as faturas do mês, mas no próximo vez elas virão de novo. Então é o autocontrole. É isso que a gente tem que buscar de Deus. E Deus tem, quando Ele diz que Ele cuida de tudo. O que nos falta é isso: confiar, descansar, esperar. Como já falamos, Deus, aliás, já falou a nós várias vezes, em vários devocionais, aquelas palavras da Bíblia. Elas não terão sentido em nós, ação em nós, o descansar, se a gente não buscar. Porque isso só descansa quem confia. E como eu vou confiar e descansar se eu não creio o suficiente? Tem muitas vezes que a gente entrega, ora, entregando a Deus as situações, mas continua ali, né? É como você dá algo para que eu cuide, mas não descansa, porque me deu para cuidar, sabendo que eu posso cuidar, mas fica o tempo todo assim: será que ela vai cuidar? Eu acho que eu vou tentar cuidar eu mesma aqui, porque se ela não cuidar, o que vai acontecer comigo? Isso não é nem descansar e nem confiar. Por isso a gente está aqui, porque é o conhecer, né? É a intimidade que a gente vai tendo com Deus que vai trazendo esse descanso, porque a gente vai conhecendo um Deus de poder, um Deus que pode e supre todas as coisas. É o único que tem poder para resolver tudo, porque tudo Ele vê, tudo Ele sabe, do nosso futuro, o nosso ontem e o nosso interior, as nossas incapacitações.
Glórias a Deus, por isso ele vai tratando. E só nele, foi onde eu coloquei aí essa frase no início, no nome que eu dou aos vídeos. Só em Deus, só em Jesus. Não tem, isso não faz parte da nossa capacitação. Esse refrigério, isso tudo, essa ansiedade, tudo isso o Senhor trabalha e nos concede. Amém? E aqui, o rodapé está dizendo aqui essa parte que fala do vosso tesouro, o vosso coração, né? Porque o coração, sentimentos, pensamentos, desejos, valores, vontade e decisões, tudo é atraído pelas coisas que ela considera mais importante. Quem tem como seu tesouro as coisas terrestres, terá seu coração escravizado, verdade, por tais coisas. Se o reino de Deus, as coisas celestiais, a sua palavra, a sua presença, a sua santidade e o nosso relacionamento com Ele não for o nosso tesouro, nosso coração sempre será atraído às coisas do seu reino e nossa vida assim estará voltada para o céu e para a volta do Senhor. Essa que tem que ser a nossa prioridade, o nosso maior dedicar nas coisas de Deus, que são os tesouros, aquelas coisas acumuladas no céu. O que a gente está acumulando? Será que a gente está acumulando as coisas aqui na terra, só pensando nas coisas materiais, nas conquistas? A gente vai pirar e vamos perder a nossa eternidade, porque cadê a nossa obra construída no céu com as coisas de Deus? E é para lá que a gente está lutando para ir. Mas o que a gente investe nisso, nessa nossa ida? Ontem o devocional falou que entre o nosso hoje aqui e até a eternidade tem essa caminhada, essa jornada aqui. Então como é que a gente vai fazer nesse percurso todo aí? Paralisar? Deixar de lado? Eu gostaria de voltar um pouco no Evangelho de Mateus, que fala muito sobre esse mesmo tema. Como a gente já disse aqui, os evangelistas, né, esse João, Mateus, Marcos, Lucas, eles falam muito, às vezes, repetitivamente os mesmos textos, mas cada um conta do que eles receberam de Jesus de uma forma. Nós lemos em Lucas, agora nós vamos ver em Mateus sobre essa passagem maravilhosa, porque são os ensinos de Jesus, esse período de 3 anos que eles conviveram. E Mateus foi sim um dos discípulos, Lucas não, Lucas é um evangelista tratado, né? Como trabalhando com Pedro, com Paulo. E aqui Mateus já diz, né? A partir do verso... Vamos ler aqui no capítulo 6 de Mateus alguns ensinos de Jesus. Eu vou ler porque é muito precioso. Mateus 6, a partir do 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Como eu falei, é repetitivo, porém, na visão de Mateus, como a gente diz aqui, né? Vai ler, porque a cada um o Senhor dá o entendimento. Então era o entendimento que eles estavam recebendo do Espírito Santo aqui. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto,
a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? A gente sempre pede ao Senhor, né? Que ilumine o nosso caminho, que nos dê a visão da fé. A gente sempre recebeu essa mensagem aqui, né? Porque os nossos olhos são carnais. Se a gente olhar pela nossa visão própria, é um olhar de dúvida, de medo, que faz parte da nossa natureza. Então a gente tem sempre que olhar, Senhor, me dê a tua visão para as situações. Porque aí a gente olha com esperança. Mais uma vez eu lembro do meu patrão falando. Foca na solução. O problema já está aí. É um olhar de fé, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é aquele Deus de prosperidade, de riqueza, de dinheiro, né? Que eles serviam para possuir e atribuíam a ele quando eram abençoados com alguma realização financeira, né? E aqui ele está dizendo, não tem como, aqui a gente diz assim, servir ao mundo e servir a Deus. Tem pessoas que acham que podem andar nos dois caminhos, né? Cumprindo ali os desejos, as coisas do mundo, ir lá na igreja, não sei o quê, servir a Deus ali, que eu estou fazendo a minha parte. Não, está todo errado. Você tem que ver qual o caminho. Deus é um só. Ele não pode ser dividido. Amém? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A gente não sabe de nada, né, irmãos? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E aqui ele vem falando coisas maravilhosas, e lá no 31 diz assim, não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha o que a gente sempre diz aqui, né? Por que ele está dizendo aqui dos gentios é que tem que ter essa preocupação? Como nós iniciamos dizendo, que só em Deus a gente pode andar assim, em tranquilidade, em confiança, né? Descansando no Senhor. Como uma pessoa vai fazer isso? Passar pelas tribulações, mas ali, ó, ver a gente que nem uns doidinhos, né? Como Paulo fala que são uns bandos de louco, porque não tem como os de fora, os que não sabem dessas verdades aqui que a gente está recebendo, descansar, porque eles não conhecem ao Senhor, eles não sabem dessas promessas. Lembra o que nos diz João? Capítulo 8, se não me falha a memória, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é só conhecendo as verdades de Deus, as promessas, a fidelidade dele, esse mover dele, esse andar em segurança, porque ele está cuidando de tudo. Só quem conhece a palavra. Então a gente tem que ser preparado para ser um instrumento usado na vida desses que não conhecem, para que eles tenham desses mesmos benefícios de andar com o Senhor, né? Aí, porque nós todos somos iguais nos problemas, nas tribulações aqui. Nós perdemos pessoas também, nossos entes queridos, estamos sujeitos também a passar por perdas violentas, coisas assim que se virariam traumas, como muitas pessoas estão aí
destruídas no seu interior devido a essas consequências malignas aqui do mundo. O mundo jaz no maligno. Satanás investe pesado em aprisionar pessoas nos seus erros, nas suas culpas, mas a palavra liberta disso tudo, porque é o Senhor quem nos guarda, e a gente precisa ser preparado cada vez mais, como estamos fazendo aqui, para alcançar essas vidas através do Senhor nos conduzindo, nos inspirando ali naquelas situações. E aqui ele está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E aqui tem muito do que já foi usada pelo Senhor para falar aqui, né? Que a gente ora, até eu digo isso, pelo hoje. Que o amanhã, como está dizendo aqui, a Deus pertence. Se eu ficar imaginando que aquele problema está agendado para essa semana, de repente, já entreguei tantas vezes esse dia, essa busca aí, essa solução, essa resolução desse problema que está agendado para esse dia, nas mãos do Senhor, que ou ele nem chega, e se chega, eu vou ficar surpresa quando chegar lá e já está resolvido, ou resolver de uma forma tão especial. E aí, o que eu penso é assim: e aí lá naquele momento, naquele dia marcado, quando Deus solucionar para mim aquelas guerras que a gente nem guerreou, o Senhor já deu a vitória. Meu Deus, já pensou se eu tivesse preocupada, perdendo sono por causa disso aqui? E quantas vezes a gente é surpreendida com essa resposta de Deus de fé a nós, no sentido assim de ficar impaciente com aquele dia, e Deus já agiu. Aquele dia, de repente, desse problema aí nem chega. Isso é confiar e descansar. É deixar com que o Senhor conduza as situações na nossa vida. E aqui está dizendo aqui sobre esse não andeis ansiosos. Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas futuras necessidades materiais. O que ele realmente reprova aqui é a ansiedade ou a preocupação angustiosa da pessoa, revelando então sua falta de fé no cuidado e no amor paternais de Deus. Glórias a Deus. Já dissemos tudo isso aqui, né, irmãos? A nossa parte não está dizendo para a gente ficar parado em casa que a conta vai se pagar sozinha. Não, é com muito trabalho, no sentido de orar, de buscar, do que a gente está fazendo aqui, ó, acordando nas madrugadas para chegar nesse entendimento, essa verdade revelada a nós hoje. Obrigada, meu Deus. E aqui está dizendo assim, ó, as palavras destes versículos contêm sobre a erva do campo, tudo isso que a gente leu aqui está dizendo, contém a promessa de Deus a todos os seus filhos nesta era de aflições e incertezas. Deus prometeu tomar as providências para nosso alimento, vestuário e demais necessidades. Não precisamos preocupar-nos nesse sentido, mas fazer a nossa parte, viver para Deus e deixá-lo reinar em nossa vida, certos de que assumirá a plena responsabilidade por uma vida totalmente entregue a Ele. Sob buscai primeiro o reino de Deus. Aqueles que seguem a Cristo são conclamados a buscar, acima de tudo mais, o reino de Deus e a sua justiça. Esse verbo buscar subentende estar continuamente ocupado nessa busca de alguma coisa ou fazendo um esforço vigoroso e diligente para obter algo. Cristo menciona aqui dois objetos da nossa busca: o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus.
Devemos buscar diligentemente a demonstração da soberania e do poder de Deus em nossa vida e em nossas reuniões. Devemos orar para que o reino de Deus se manifeste no grandioso poder do Espírito Santo para salvar pecadores, para destruir a influência demoníaca, para curar os enfermos e para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o reino de Deus e é essa nossa missão, como ele diz também nos evangelhos, né? O ide de Deus, como a gente acabou de falar aqui. Estamos aqui buscando para estarmos cheios, para estarmos preparados também, para que outras pessoas participem do que nós temos aqui com Deus, essa intimidade aqui. Amém? E sobre a justiça, é com a ajuda do Espírito Santo que devemos procurar obedecer aos mandamentos de Cristo, ter a sua justiça, permanecer separados do mundo, demonstrar o seu amor para com todos. Justiça, né? Inclui essas leis. E para obedecer, nós temos que conhecê-las. Por isso estamos aqui. Nossos direitos e nossos deveres. Não é só direitos, não é só venha a nós o teu reino. Mas e o levar aos outros, né? A gente ora, venha a nós o teu reino e seja feita a vontade dele. A vontade dele qual é? A nossa comunhão também. O id dele, é essa a ordem dele, né? Da missão. E aqui diz, Cristo não abole a necessidade do exercício do discernimento e de fazermos a avaliação dos pecados dos outros. O crente é ordenado a identificar também aquilo que nos vem. Não ser enganado ou confundido. É a base da gente estar aqui. As cartas de Paulo sempre diz isso, né? O cuidado, até porque o pastor Paulo estava preso. Então ele se redobrava em que as cartas, as notícias chegassem ao seu povo, e ele sempre prioriza muito, enfatiza muito isso, né? O cuidado de conhecer, para não ser enganado ou confundido. Lembremos que Jesus nos deu esse exemplo na Escritura, quando ele estava no deserto, aqueles 40 dias, logo depois da descida do Espírito Santo, no batismo com João, seu primo, e o diabo tentou ele, mas como? Dentro da palavra. Mas Jesus nos ensinou, quando ele responde tudo também, dentro da palavra. Tudo citações também, assim como o diabo fez, ele também fez. Nos ensinando que vencemos é na palavra, na palavra. Então esse devocional, o maior objetivo é esse. É nos manter conhecedores dela. Porque aqui o Senhor nos dá, através do Espírito Santo, o entendimento. E Ele hoje está dizendo, a gente precisa trabalhar o nosso interior, a nossa ansiedade, porque isso atrapalha a nossa caminhada com Deus. Aliás, sem isso aqui, a gente perece, esmorece e morre. Se a palavra é o nosso alimento e a gente não alimentar, o que acontece com o nosso corpo se você deixar de comer e beber? O Espírito também é uma pessoa dentro de nós que precisa também ser tratado. E a nossa fonte de alimento está aqui, ó. A palavra de Deus, o maná que Ele nos ensinou a ser colhido, porção diária. Amém? Que o Espírito Santo tenha esclarecido muito bem a mensagem de Deus hoje aos nossos corações. Eu vou finalizar com uma colocação do pastor aqui muito especial. Depois disso tudo, ele fala assim, ó: preocupar-se, essa ansiedade, não altera a situação. Não é ficando preocupado que eu vou resolver o problema. Por isso que o meu patrão, mais uma vez, chama muita atenção para isso.
foca na solução. Esquece o problema, ele já veio. Então vamos achar maneira de resolvê-lo. Mas confiar no Senhor transforma tudo em relação à maneira como enxergamos a vida. E ele diz assim: perdoa-nos, Senhor, por nossa inclinação à preocupação. Ajuda-nos a ver o quão insensato é a nossa preocupação por aquilo que o Senhor prometeu nos dar. É insensatez. Não permita que nos enterremos vivos em nossos temores. Porque ele iniciou dando o exemplo desse homem, né, que passou a vida inteira preocupado, com fobia, medo de ser enterrado vivo. Quanto esse homem deve ter perdido por esse medo, né? Coisas que ele poderia ter vivenciado na vida dele. E ele encerra dizendo: quando colocamos as preocupações nas mãos de Deus, ele coloca a sua paz nos nossos corações. Por isso que eu dei o nome de só em Jesus, só com Ele. Oh, meu Deus, muito obrigada por esse momento aqui, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu, enquanto lia isso aqui, né, a insensatez, não nos é capaz isso tudo aqui se não estiver em Jesus. Eu me lembrei, em questões de soluções, focar nas soluções, do profeta Eliseu. Ele tinha Geazi, naquele momento que Geazi se amedrontou: vamos morrer, mestre. Já dizendo que ia morrer, tipo assim, não tem mais jeito. Quando aquele exército poderoso de Senaqueribe estava invadindo a cidade e ele já estava avistando, eu imagino assim, nos vales, né, aquele mundo poderoso de armamentos, de tudo vindo atacar a cidade para matar todo mundo, roubar tudo. E ele ali amedrontado e tipo assim, o que a gente vai fazer, né? Vamos esperar aqui a morte, me dá tua mão, vamos morrer junto. O que Eliseu fez? Eliseu não somou com ele ali. O problema estava ali, os olhos deles viam, do Eliseu também. Mas qual a diferença ali? Um estava em Deus, estava em paz, mas o outro se amedrontou. O medo foi maior do que a fé dele. É quando a gente bota o nosso foco nos problemas e não nas soluções. E o que Eliseu fez? Que nós temos de arma poderosa a nosso favor: a oração. Eliseu orou a Deus para que tirasse aquela visão de medo, de pavor numa situação real. Ele não desdenhou ali do homem: ah, pelo amor de Deus, você não confia em Deus não? Às vezes a gente faz isso. Mas ele orou para que Deus desse a visão de fé, a visão espiritual, os olhos de Deus nele. Tire as escamas, ele até fala isso, né? Porque a gente às vezes está bloqueado, por isso que a gente se amedronta. Todos estamos sujeitos a isso. E o que aconteceu? Nosso Deus é Deus que ouve e responde. Daqui a pouco Geazi olhou novamente. E o que Geazi viu foi o exército do Senhor, que estava ali à frente, aguardando eles. E eu creio que a partir dali, Geazi até ficou com pena. Isso é palavra minha, não está na Bíblia, mas a visão que ele viu foi de um exército muito mais poderoso. E ali ele deve ter ficado com pena de Senaqueribe e dos seus soldados, porque viu que eles estavam ferrados, no sentido assim de não tinha como vencer a eles, né? Porque eles estavam do lado mais poderoso. Glórias a Deus. De que lado nós estamos aqui, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, por nos lembrar mais uma vez de não andar ansioso, de não sucumbir o que a gente poderia viver de melhor que o Senhor nos traz com sua paz, as provisões para esse dia de hoje, é para hoje.
Amanhã o Senhor vai trazer outra palavra, outro pão, porque o de hoje o Senhor já está nos concedendo, nos alimentando, para a vitória desse dia, no final dele, a gente exaltar o teu nome. Vá na frente, Senhor, de onde tivermos de estar nesse dia, prepara o caminho, prepara o espaço, nos abasteça da tua força, do teu armamento necessário para as guerras que sabemos que enfrentaremos. Mas nós temos o Senhor. Oh Deus, vai à frente com seu batalhão de anjos, com teu exército poderoso, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a deixar que o Senhor resolva, que o Senhor vá, porque já entregamos para Ti, Deus. E queremos, precisamos, através da Tua paz, ser enchido no nosso coração para descansar nessa fé que o Senhor nos concede, tirando as vendas dos nossos olhos, como fez com Geazi, respondendo à oração de Eliseu. Aqui estamos orando, Deus. Senhor, temos nomes na nossa família que o Senhor conhece. Causas que a gente ora e pede, Senhor. Não sei se estou orando direito. Tenho pedido para o Senhor avivar a minha fé, a minha força, me alegrar o coração, vendo algumas soluções, algumas respostas, Deus, porque está difícil. Como aquele que ora há anos, eu já preciso saber, Deus, se é para continuar orando, ou coisas que o Senhor não quer realizar. Mas, Deus, tenho servos teus aqui, Senhor. Situações diferentes, Pai. Toma nas tuas mãos, Pai, essas vidas que a gente deposita diante de Ti, Deus. Vai abençoando. Vai trazendo aos corações deles, Senhor, a sua revelação. Vai convencendo, Pai. Traz para Ti, Senhor, porque eu declaro todos os dias. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Toda a minha geração, Pai, toda a minha família, toma nas tuas mãos as crianças, os idosos, os adolescentes e jovens, Senhor, os que estão se formando nos estudos, nos primeiros empregos, Senhor, mas coloca nos seus caminhos, desperta um desejo ardente de Te buscar e Te conhecer e Te servir, Pai. Oh, Senhor, toma nossas vidas nas suas mãos. Toma esse dia, Pai, por todo ele, Pai. Oh, Deus, muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Abençoa cada um, Pai, com Teu entendimento, aqueles que vão alcançar essa palavra de alguma forma, Pai. Alcança vidas, Pai, somando para o Teu reino, diminuindo para o mundo, em nome de Jesus. Amém. A paz. Deus nos abençoe, nos encha dessa paz. Que a gente encontre no Senhor. E Ele sabe tudo que a gente está necessitando e buscando. Descansemos nele. Amém? Até amanhã com mais um pão diário. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Porque foi Ele quem nos trouxe até aqui, nos acordou e nos alimentou. A paz.